Normalmente entre 20 e 40 anos de idade é a época da pessoa ter o primeiro episódio depressivo. Ela pode ter o primeiro episódio depressivo aos 80 anos? Pode, só que aí já acende, o nosso alerta para falar, existe outra doença que pode estar causando esse transtorno nesse momento? A gente vai ter que investigar esses fatores. Situação conjugal. Tem maior incidência em separados e divorciados, principalmente em homens. Eu sei que muitas vezes toda a rotina da pessoa vai ser alterada quando a pessoa se divorcia, se separa, vai morar sozinho. E isso pode ser um dos fatores de comprometimento para causar novos transtornos, novos quadros depressivos. Homens casados têm menor incidência do que solteiros e mulheres casadas têm maior incidência do que solteiros. Vocês falam, opa, peraí, tem alguma coisa errada nesse cálculo. E é de fato isso. Homens que têm uma companheira diminuem o risco e mulheres que têm um companheiro aumentam o risco. Por que disso? Quais seriam uma das explicações para isso? Um homem normalmente solteiro, ele já não tem um estilo de vida muitas vezes muito regrado, a alimentação já não é tão bem feita, os horários de sono, de trabalho, as situações de risco que ele se expõe são muito maiores quando não tem uma companheira. E muitas vezes a mulher, mesmo sozinha, ela consegue manter todo esse padrão de vida e de funcionamentos sem ter um companheiro. Muitas vezes o companheiro é um fator de estresse, um problema na vida daquela pessoa, e quando perde aquilo, muitas vezes a qualidade de vida melhora. Ou seja, existe uma inversão. Homens casados, menor risco, mulheres solteiras, menor risco. Isso é interessante, vira até uma anedota dentro da psiquiatria. Risco maior nos 6 meses subsequentes ao parto, que é a depressão pós-parto. É uma doença extremamente grave que tem que ser avaliada com muito cuidado, com muito carinho. Por quê? Porque ela é subdiagnosticada, ou seja, as pessoas não reconhecem e não tratam corretamente essa doença. É uma alteração hormonal que normalmente vem do primeiro para o segundo mês, depois do nascimento da criança, e isso vai trazer uma repercussão muito grande para a mãe, para o filho e para todos os familiares envolvidos. Ou seja, eu tenho que estar muito atento na hora de fazer essa avaliação. Possível associação com eventos vitais negativos e morte precoce dos pais. Eu tenho alguns estudos que mostram que estresse na infância pode aumentar e desencadear quadros na vida adulta, principalmente falta dos pais na vida precoce. Ou seja, tem uma série de estudos hoje em dia que mostram o desenrolar biológico e psicológico das diferentes perdas ou estresse na infância precoce e como isso vai se desenvolver ao longo da vida adulta e mesmo na velhice, isso pode acabar tendo uma repercussão. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, é importante não só falar da vida naquele momento, mas tentar lembrar tudo que antecedeu. Ninguém nasce em chocadeira, todo mundo tem uma história. E essa história que a gente tem que se ater para entender quais são os fatores de risco e quais são os fatores de proteção para aquela pessoa. Sintomas. O que são os sintomas da depressão? Humor deprimido, perda de interesse ou prazer, ou seja, a pessoa gostava de fazer as coisas em casa, gostava, por exemplo, de jogar xadrez e aquele xadrez já não tem mais graça, gostava de tocar um violão, uma guitarra, já não vê mais graça naquilo, gostava de sair num cinema, assistir e parece que tudo começa a ficar entediante, tudo começa a perder o colorido. Sentimentos de inutilidade ou culpa, ideias de morte ou de suicídio, dificuldade de concentração, retardo psicomotor, a pessoa começa a ficar mais lenta ou agitação psicomotora, começa a ficar inquieta, não consegue parar quieta, distúrbios do sono. O mais comum é a insônia terminal, que o paciente acorda no meio da noite, no meio da madrugada e não consegue voltar a dormir. Então ele dorme, chega 3, 4 da manhã, ele acorda desperto, abre o olhão e não consegue voltar ao sono normal. Isso normalmente é o que a gente chama de adiantamento do ciclo do cortisol, que é o hormônio do estresse, que na depressão ele tem uma alteração biológica, ele vem um pouco mais cedo e nesse pico a pessoa acorda e não consegue dormir de novo. Perda ou ganho de peso. O mais comum é a perda ponderal, de 5 a 10% do peso, ou seja, o paciente pesa 100, ele vai para 95, 90 quilos. Mas existe também a depressão atípica, que dá um ganho de peso. Não é o comum, 70% dos pacientes vão reclamar de perda de apetite e perda de peso.
Fadiga ou perda de energia, cansaço, uma sensação de chumbo nas pernas, que é bastante descrito também em alguns quadros de depressão, uma sensação de lentificação, isso é bastante citado pelos pacientes nas entrevistas, nas consultas. Aqui, a depressão afeta a mente e corpo. Então, pelo diagnóstico do DSM-5, como a gente estava falando, né, a gente tem os sintomas emocionais e os sintomas físicos. Quais são os emocionais? Tristeza, perda de interesse, ansiedade, preocupação, estresse, culpa e ideação suicida. Isso é a parte emocional do quadro. E os sintomas físicos, o que acontece com o corpo? Baixa de energia, alteração de sono que a gente já citou, dores vagas e difusas pelo corpo. Um diagnóstico de comorbidade muito comum é algo que a gente chama de fibromialgia, que é uma doença que existe com dor pelo corpo inteiro, que tem uns chamados trigger points, são os pontos mais dolorosos, que é bastante comum também, que é uma comorbidade, é uma outra doença, mas é bastante comum ter quadros depressivos associados. Cefaleia, que é dor de cabeça, alteração no apetite, alteração gastrointestinal, prisão de ventre ou aumento do trânsito intestinal, que é a diarreia, aquele mal-estar gástrico, alterações psicomotoras. Tudo isso aqui são os fatores físicos da depressão. No transtorno depressivo maior, quais são as apresentações? O episódio depressivo e o transtorno depressivo recorrente, ou seja, aquele que vai se repetir ao longo do tempo. A distimia, que é o quadro de longa duração com sintomas menos intensos, o transtorno bipolar, a depressão comórbida, ou seja, eu tenho uma outra doença e eu vou ter o quadro de depressão associado, a induzida por medicamentos e reações de ajustamento, ou seja, existia um problema e depois desse problema o quadro se desenvolveu, ou seja, eu tenho nome e sobrenome para aquela doença, ou seja, depois daquilo eu começo a ter sintomas que caracterizam um quadro depressivo, mas tem um motivo para aquilo estar acontecendo. Doenças clínicas. Aqui nesse slide vocês vão ver uma série, eu não vou falar uma por uma porque é para ilustrar, né? Mas uma série de doenças que podem causar ou estar juntos com quadros depressivos de uma série de áreas. Então, áreas neurológicas, metabólicas, endocrinológicas, reumatológicas e deficiências nutricionais. Aqui é importante, por exemplo, deficiência de vitamina B12. É uma coisa que a gente consegue dosar com facilidade e se tiver alguma alteração já iniciar um tratamento para aquele paciente, e isso pode ser uma coisa de simples pontuação. Então é uma coisa simples que a gente faz durante as consultas iniciais principalmente e já avalia para ver se tem alguma coisa associada. Outras doenças podem estar associadas ao quadro que a gente descreve nesses dois slides seguintes. Tratamento, eu vou combinar farmacoterapia, que é a utilização de remédios, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, e psicoterapia, que também é uma aula posterior que vai ser dada pelo professor Fábio. Tratamentos adjuntos auxiliares, também vamos falar em aulas específicas como a gente pode tratar o quadro depressivo não só do ponto de vista químico, mas do ponto de vista comportamental com outras técnicas associadas. A hospitalização. Quando que eu vou hospitalizar um quadro desse? No risco de suicídio, no homicídio ou no paciente que não deseja tratar e está se colocando em risco iminente de vida. Ou seja, aquele paciente muitas vezes vai precisar de uma internização rápida, curta, né? Aquela hospitalização vai servir para tirar o paciente do risco e a gente vai devolver o paciente para sua rotina normal posteriormente. O ECT. O ECT é eletroconvulsoterapia, é um tema bem controverso por conta de todo o estigma que tem do chamado eletrochoque do passado, que nada tem a ver com a nossa eletroconvulsoterapia atual. A eletroconvulsoterapia ela é baseada na passagem de um estímulo elétrico que vai desencadear um quadro, um episódio convulsivo. E é a convulsão, de fato, que vai tratar. Não tem nada a ver com estímulo elétrico. Eu poderia causar, por exemplo, essa convulsão com o uso de insulina, que foi usado muito no passado, mas a insulina sim é perigosa. A eletroconvulsoterapia não. Hoje em dia ela é realizada dentro de um centro cirúrgico, com anestesista, o risco mínimo, e eu tenho uma recuperação extremamente rápida de pessoas que precisam se utilizar desse método. E normalmente de 4 a 12 sessões eu consigo tirar o paciente daquele quadro, ou seja, dentro de um mês, muitas vezes bem mais rápido do que algumas medicações, e eu tenho 90% de chance de resposta. Ou seja,
tudo aquele terror que ficou nos filmes, né? Como se fosse uma penitência, eletrochoque, a pessoa acordada, rangendo os dentes. Nada disso daquilo existe hoje em dia. A eletroconvulsoterapia, ela é feita em ambiente seguro, com médicos juntos, anestesista e o psiquiatra. É um tratamento rápido, dura alguns segundos a estimulação elétrica e alguns outros segundos a convulsão. O paciente entra andando e sai andando e ele vai para casa. O único porém, né, normalmente durante a eletroconvulsoterapia, quando necessário, em alguns casos, ela não é necessária sempre, pelo contrário, é exceção, mas ela durante o mês de utilização a memória fica um pouquinho ruim, mas isso não afeta a memória posterior nem anterior, é mais durante aquele mês de realização do tratamento. Isso a gente vai abordar mais para frente nos tratamentos não medicamentosos.